Boa tarde a todos, meu nome é André Ribeiro, eu sou sócio e gestor da Brasil Capital, gestora de recursos focada em investimentos de longo prazo em empresas brasileiras abertas em bolsa e hoje administramos algo em torno de 7 bilhões de reais. O objetivo dessa nossa conversa e desse recado é abordar 4 temas específicos. Em primeiro lugar, a parte econômica, em segundo lugar, a parte política, em terceiro lugar, a parte de empresas e em quarto lugar, as perspectivas para o nosso portfólio. Bom, falando especificamente da parte econômica, evidentemente o Brasil passou pelo pior momento em termos de atividade durante o segundo trimestre do ano e, de fato, isso faz com que o Banco Central se sinta confortável com a inflação sob controle, de baixar as taxas de juros agora na próxima quarta para algo em torno de 2,25 e nessa reunião possivelmente ele vai sinalizar se as taxas de juros, a Selic, vão caminhar ainda para uma trajetória mais baixa nos meses a seguir ou se a Selic vai ficar no patamar atual. De qualquer maneira, é um patamar muito relevante porque, de fato, ele propicia e induz com que os investidores foquem mais em investimentos de longo prazo, mais sofisticados, e a gente deve continuar a perceber uma migração importante dos ativos de renda fixa ligados à Selic para ativos mais sofisticados como o mercado de renda variável. Ainda falando sobre a economia, claramente a gente nota que abril no segundo trimestre foi o mês mais fraco em termos de atividade e já em maio e junho a gente percebe uma recuperação ainda que muito moderada da economia, mas possivelmente um cenário melhor do que a gente vislumbrava antes. E a partir agora do terceiro trimestre, de junho e de julho, início do terceiro trimestre, é que a gente deve ver com o fim das quarentenas e a volta da reabertura da economia, um ganho de ritmo maior de atividade para no quarto trimestre, de fato, a economia está operando já num nível muito mais razoável e muito mais normalizado, ainda que um nível de atividade baixo. Evidentemente, esse ano a gente deve ter um PIB bastante negativo, algo em torno de 6 ou 7% negativo, um aumento de desemprego e uma queda de renda. Seguindo no próximo tema, que é o político, a gente passou por momentos muito turbulentos na política ao longo do segundo trimestre, com o fato da fita da reunião ministerial que levou ao pedido de demissão do ex-ministro Sérgio Moro, ficando pública e balançando de fato as estruturas e os pilares do governo Bolsonaro. E como reação, o presidente da República ele acabou se aproximando do velho centrão e a partir de então, aparentemente, a governabilidade do presidente se tornou maior. Hoje a gente estima que ele tenha algo em torno de apoio de 250 deputados na Câmara e a gente vê também uma melhoria do relacionamento do presidente, do ministro da Fazenda, com o Senado e com a Câmara, ainda que seja ou tenha sido por meio da aproximação do Centrão, o fato é que a parte política, pelo menos ao longo das últimas semanas, se tornou um pouco menos fonte de volatilidade. Isso também ajudou a fazer com que os mercados passassem por uma recuperação. Essa recuperação ela não se limita ao mercado brasileiro, evidentemente ela aconteceu primeiro no mercado americano e tem acontecido também nos mercados europeus e nos mercados asiáticos. Então, de certo modo, o Brasil recupera na esteira do resto do mundo. Porém, a gente acredita que com perspectivas da economia melhores, com a reabertura de diversos negócios e com uma tranquilidade um pouco maior na parte política, é possível sim que a gente tenha alguma recuperação econômica ao longo do segundo semestre, mas especialmente em 2021, com as empresas já gerando lucros mais normalizados.
Sob o aspecto das empresas, é importante dizer que nessa crise, diferentemente da crise pré-impeachment da Dilma, as empresas elas entraram relativamente bem capitalizadas, quer dizer, com muito caixa, e além de tudo, elas investiram ao longo dos últimos anos muito em tecnologia. Portanto, as empresas abertas em bolsa, capitalizadas e tendo investido em canais digitais, em time de gestão, em processos internos, elas têm uma capacidade de se recuperar muito maior do que as empresas pequenas e médias. Então, ainda que seja sob um PIB menor, renda menor e desemprego maior, a gente acredita de fato que as empresas que estão abertas em bolsa, e mais especificamente as empresas do nosso portfólio, vão ser capazes de performar bastante bem, com lucros muito crescentes ao longo dos próximos trimestres e 2021. Evidentemente, por conta da Covid-19, a gente foi obrigado a rever nosso cenário que era de aumento de lucro das companhias de algo em torno de 25% para o ano de 2020, passou a ser um cenário de crescimento zero de lucro para as companhias em 2020, mas uma recuperação muito grande, em torno de 40% em 2021, e é por isso, com essa expectativa, que o mercado volta a subir e as empresas do portfólio voltam a performar bem em bolsa. Claro que, como pano de fundo, os juros de 2,25 eventualmente caminhando para menos do que 2%. Bom, para finalizar, eu gostaria de falar sobre as empresas do nosso portfólio. A gente tem um segmento de empresas que são serviços essenciais, a gente pode citar empresas de infraestrutura como Rumo, a empresa de ferrovia, Cosan, Alupar e Energisa, que não devem sofrer ao longo da crise, devem ao longo desse ano entregar resultados bastante satisfatórios. Na parte de serviços financeiros, nós continuamos com um investimento muito relevante na B3, na Bolsa Brasileira, que também tem se beneficiado da volatilidade do mercado, entregue volumes crescentes e lucros crescentes, mesmo ao longo de 2020. Então, a gente espera um ano muito sólido para a B3 e a gente tem investimentos importantes também no setor de saúde e educação, mais especificamente na Sul América Seguros, na Hapvida e na Edux, que é a antiga Estácio. Essas três empresas, elas focaram muito ao longo dos últimos anos na parte de digitalização da experiência do consumidor, seja com a telemedicina, com cuidado continuado, enfim, com acesso do consumidor final ao prestador de serviço, quer dizer, as empresas, via canal digital. E o mesmo vale para a Edux, que é a faculdade focada em ensino superior presencial e ensino superior à distância. E ela foi capaz de prover o ensino superior à distância para todos os estudantes do ensino superior presencial, portanto, ela não deve sofrer muito em termos de geração de resultados, e mais do que isso, os competidores estão sofrendo e ela está sendo capaz de atrair estudantes de outras universidades, portanto, ela está tendo um nível de captação de alunos bastante razoável. Eu diria que esses setores de serviços essenciais, infraestrutura, representados por Rumo, Cosan, Alupar e Energisa, somado ao investimento na B3, na Edux, Hapvida e Sul América, e para complementar o investimento em Magazine Luiza, que é uma companhia que obviamente tem se beneficiado do aumento drástico da digitalização da experiência do consumidor, do comércio online, tem se beneficiado ao longo desse ano e compõem a carteira. E para finalizar, nós temos um investimento relevante na Vale, que se beneficia da alta do dólar e da recuperação em V da economia chinesa. Portanto, a Vale deve gerar resultados bastante crescentes esse ano, com uma boa geração de caixa, se aproveitando do alto preço do minério de ferro. Esse basicamente é o core da nossa carteira, e olhando adiante, a gente vê uma taxa interna de retorno anualizada para o nosso portfólio superior a 20% ao ano, que quando a gente compara com o CDI de 2,25, nos dá de fato uma alternativa de investimento bastante construtiva. Então, a gente teve um primeiro trimestre de bastante dificuldade para a performance dos ativos em bolsa. Já no segundo trimestre houve uma recuperação e a gente espera que ao longo dos próximos trimestres a recuperação
continue. Portanto, estamos muito positivos com os nossos investimentos, com as nossas empresas investidas. A gente entende que o momento é difícil para a economia, mas ainda assim, tendo investimentos em empresas vencedoras, estruturalmente dominantes, com time de gestão, empresários que sejam capazes de alocar capital corretamente e ainda por cima a gente tem a possibilidade de auferir resultados de algo em torno de 20% ao ano ao longo dos próximos 3 anos, a gente entende que tem um posicionamento bastante construtivo para os próximos trimestres e semestres, que daí a gente volta a falar com vocês para fazer uma nova atualização. Um abraço, obrigado, por favor, todos fiquem bem.